Olha só, você já deve ter visto no noticiário: Estados Unidos impõe novas sanções à Venezuela. Ocidente amplia sanções contra a Rússia. E aí, na hora do cafezinho, a pergunta vem: mas por quê? Por que os Estados Unidos, ou o Ocidente liderado por eles, se acham no direito de sancionar, de estrangular economicamente países do outro lado do mundo? Será que é só por causa da democracia e dos direitos humanos, como sempre dizem os comunicados oficiais? Ou tem algo muito mais profundo, muito mais estratégico e, vamos ser francos, muito mais cínico por trás disso? Se você já se fez essa pergunta e cansou da explicação rasteira que a mídia tradicional oferece, você está no lugar certo. Porque hoje nós vamos desmontar a máquina. Vamos ver os motivos reais, os históricos e entender se, no fim das contas, isso que a gente vê não é a face moderna de um velho conhecido nosso, o imperialismo. E eu vou te adiantar uma coisa: se você não entender como esse jogo funciona, você vai continuar acreditando que é tudo uma questão de mocinhos e bandidos nas relações internacionais e vai perder a chave para decifrar praticamente qualquer conflito geopolítico da atualidade. Vamos lá. Antes de tudo, preciso te dar um contexto. Não sou um teórico da conspiração, mas eu acompanho geopolítica há décadas, estudo história das relações internacionais e o padrão que emerge quando você junta os pontos é tão claro quanto a luz do dia. Então, respira fundo que a gente vai começar pelo começo. A primeira coisa que você precisa sacar é que as sanções, especialmente as econômicas, são uma arma de guerra, uma guerra não declarada. Elas não são uma bronca moral, um castigo de um pai para um filho desobediente. Elas são projetadas para causar dor econômica real. A ideia é simples: você sufoca a economia de um país, faz a população sofrer, gera descontentamento, na esperança de que essa pressão interna leve a uma mudança de governo ou de política que seja favorável a quem? Exatamente, a quem aplicou a sanção. É um cálculo cruel. E olha o exemplo clássico: o Iraque na década de 1990. As sanções da ONU, apoiadas fortemente pelos Estados Unidos, são estimadas por terem causado a morte de centenas de milhares de crianças por falta de remédios e alimentos. O secretário-geral da ONU, à época, chegou a chamar de genocídio. E o objetivo era derrubar Saddam Hussein. Funcionou? Não na época, mas o sofrimento, esse foi real e mensurável. Agora, beleza, se a ferramenta é essa, quando ela é usada? Aqui é que a coisa fica suja. Os motivos oficiais são sempre nobres: combate ao terrorismo, proliferação nuclear, violações de direitos humanos. E, em alguns casos, como o regime do apartheid na África do Sul, as sanções tiveram um papel positivo, um consenso internacional legítimo. Mas, na grande maioria das vezes, a motivação real é puramente geopolítica e econômica. É sobre poder. É sobre remover um governo que é um obstáculo à influência americana. É sobre impedir que uma potência regional desafie a hegemonia dos Estados Unidos. Vamos pegar dois exemplos que deixam isso cristalino: Cuba e Irã. Cuba. Mais de 60 anos de embargo. O motivo oficial? O regime comunista. Mas pense comigo, há dezenas de regimes autoritários pelo mundo que não sofrem sanções tão severas. Por que Cuba especificamente? Porque ela ficava no quintal dos Estados Unidos, desafiou seu domínio na Guerra Fria e serviu, e serve, de exemplo alternativo na região. É um castigo por ter ousado sair da órbita de influência. Agora o Irã. Desde a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou um governo aliado dos Estados Unidos, o Shah Reza Pahlavi, o país vive sob sanções. A questão nuclear é a justificativa atual, mas é a continuação de uma política de décadas para conter a influência iraniana no Oriente Médio e, claro, proteger aliados-chave como Israel e a Arábia Saudita. Percebe o padrão? É sempre sobre alinhamento estratégico. E aqui a gente chega na pergunta que não quer calar: isso é permitido? Bom, aí entra a grande contradição do sistema internacional. Tecnicamente, sanções unilaterais, aquelas impostas por um único país, não são exatamente proibidas, mas elas frequentemente violam o direito internacional, especialmente quando buscam exercer jurisdição extraterritorial. O que é isso?
É quando os Estados Unidos dizem, não só empresas americanas não podem negociar com o país X, mas se uma empresa francesa, alemã ou brasileira negociar, nós vamos punir ela também, cortando seu acesso ao sistema financeiro americano. É o famoso com a gente ou contra a gente. Isso fere soberanias de outras nações, é um poder descomunal. E de onde vem esse poder? Do dólar. A moeda americana é a base do comércio mundial e do sistema financeiro. A SWIFT, a rede de mensagens financeiras, é dominada por interesses ocidentais. Quem controla o sistema dita as regras do jogo. Então é imperialismo? Olha, se a gente for pegar a definição clássica, a extensão de poder e domínio de uma nação sobre outras através de controle político, econômico ou militar, muitas vezes para extrair recursos ou garantir mercados, a resposta é: cheira muito, muito mal. Por que não se trata mais de colônias formais com bandeira plantada? É um neo-imperialismo. É um imperialismo de sanções, de controle financeiro, de guerras por procuraria. É a manutenção de um sistema onde os Estados Unidos, como potência hegemônica, reservam para si o direito de definir quem é o Estado pária, quem está fora da lei e quem será punido. É a imposição de uma vontade sobre nações soberanas com um custo humano terrível, mas com a vantagem de ser, na visão de quem aplica, mais limpo e menos custoso politicamente do que uma invasão militar direta. Então, fechando o raciocínio, os Estados Unidos sancionam países primordialmente para manter sua hegemonia global, eliminar rivais estratégicos e forçar alinhamento político. Usam motivos nobres como cortina de fumaça, se valem do poder esmagador do dólar e muitas vezes pisam em conceitos de soberania e direito internacional no processo. É a forma contemporânea de exercer domínio, é a face do império no século XXI. Então, se esse mergulho fez sentido para você, se fez você questionar as manchetes que a gente lê por aí, então o meu trabalho aqui foi feito. Esse canal é dedicado a fazer exatamente isso, ir além da superfície, conectar os pontos que ninguém conecta. Se você é uma pessoa curiosa, que não se contenta com a explicação pronta, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente está aqui desmontando um novo tabuleiro geopolítico, uma nova curiosidade histórica que explica o presente. E para você que chegou até aqui, deixa nos comentários qual país você acha que será o próximo alvo dessa máquina de sanções. E mais importante, até quando o mundo vai aceitar essa regra do jogo? A discussão continua ali embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.